Tudo que passou, tudo que ficou. Amém, igreja. Boa noite. É só o feedback aí, como é que tá. O tom de voz tá dando pra ouvir direitinho. Mais uma sexta-feira, glória a Deus. Até aqui o Senhor tem nos guardado, graças a Deus. Gostaria de convidar aqueles que já entraram, que estão aí comigo, para a gente fazer uma oração. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por mais uma sexta. E, consequentemente, Deus, mais uma semana, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado de todo o mal, o Senhor tem nos dado a oportunidade de viver mais um dia e viver, Senhor, tão somente para a Tua honra e Tua glória, Pai. Que o Senhor possa ungir os meus lábios, Deus, e que cada palavra que sai da minha boca seja lavada e redimida com o Teu sangue. Que possamos, Senhor, nesses próximos minutos, Pai, estarmos nos edificando, sentindo a Tua presença gloriosa, Pai, nos fortalecendo em fé, nos fortalecendo em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Fica conosco, fala nos nossos corações, que o Senhor possa repreender toda distração, que toda vontade, Senhor, das pessoas que já entraram, que elas tiverem de sair, Senhor, que o Senhor possa incomodá-las para que elas fiquem até o final e que possamos verdadeiramente sermos edificados, Senhor, com a Tua palavra, com a Tua presença, com o que o Senhor tem, Senhor, e deseja que nessa noite seja falado para os Teus filhos amados. Fica conosco, querido Espírito Santo de Deus, e nos permita os próximos minutos abençoados, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O tema da nossa live de hoje é Quando Tudo Dá Errado, a exemplo de Jó. Quem conhece essa história, né, sabe que acho que é uma das histórias assim que mexe muito conosco como pessoa, como cristão. Mexe com qualquer pessoa, né, seja ela cristã ou não, porque é uma história de muito sofrimento, né? Uma pessoa que Jó atravessou. E aí a gente trazendo, né, a exemplo dele, dessa história, trazendo para a nossa vida, para o nosso cotidiano, não é muito diferente de tudo que acontece conosco, né? O sofrimento que nós passamos e muitas vezes nós não fica o questionamento, né, o porquê disso tudo. E aí nós temos esse belo exemplo de Jó, né? E aí a referência, né, a gente já começa lendo, já no iniciozinho, no capítulo 1, verso 1 de Jó, que diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então a gente já inicia essa história falando desse homem, que era um homem íntegro, né, um homem que se desviava do mal. E aí o primeiro questionamento que eu fiz a mim mesma é a respeito disso, como é que um homem, né, que era íntegro, um homem que se desviava do mal, a qual o Senhor tinha muito orgulho do caráter dele, né, foi possível acontecer tudo isso. Trazendo para o nosso dia a dia, imagine a gente, né, o quanto nós falhamos, o quanto nós, né, precisamos ajustar tantas as nossas falas, as nossas atitudes, o nosso caráter, o nosso comportamento com o vizinho, com o familiar. E esse homem que tinha esse caráter inabalável, um homem que temia a Deus, passou por tudo isso, passou por essa prova de passar por tudo que ele passou, de perder toda a sua família, de perder todos os seus bens, de perder a sua saúde, né? E imagine a gente que às vezes somos tão falhos. Né? E aí, com isso a gente aprende, né, que pessoas boas, elas sofrem. A gente imagina que acho que assim, a impressão que as pessoas têm das pessoas que confessam a Jesus, que usa o termo, né, de entregar a sua vida para Jesus, essas pessoas, elas pensam assim, a partir do momento que a gente levanta a mão e diz: Senhor, eu quero te seguir, eu vou te caminhar com o Senhor,
acha que automaticamente o caráter dessa pessoa vai ser inabalável e não pode haver erros. As pessoas não podem cometer mais nenhum tipo de pecado ou de erro, né? As pessoas não compreendem que antes de nós confessarmos o Senhor, principalmente aquelas pessoas que não nasceram no lar cristão, teve uma vida inteira ali de costumes e de ações e de atos que desagradavam o coração do Senhor. E que vão continuar tendo, porque perfeito só existiu um, que foi Jesus Cristo aqui na terra, que se fez homem aqui na terra. A gente vai continuar cometendo falhas. A diferença é o quê? Se eu vou me posicionar para corrigir essas falhas. Se eu vou me posicionar para estar a cada dia que passa, buscando em Deus melhorar essas falhas. E aí a gente pensa que pessoas boas, a impressão que a gente tem, eu sigo Jesus, eu caminho, eu vou para a igreja, né? Eu sou dizimista. Então a impressão que dá é que não, as pessoas boas elas não sofrem. Mas isso não é verdade. O grande exemplo disso é Jó. Uma pessoa que, como a gente leu aqui na referência, né? Capítulo 1, verso 1, havia um homem na terra, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, se fosse por isso, ele não era para ele ter passado por tudo que ele passou. Mas ele passou e ele superou. Então, não vai ser diferente conosco. Pessoas boas, sim, elas sofrem, né? Talvez o ponto principal do livro de Jó é o simples fato de que pessoas fiéis a Deus, ainda assim, essas pessoas sofrem, como eu coloquei. Essas pessoas sofrem. E aí, vai descrevendo todo o sofrimento de Jó. E aí nós entendemos que o sofrimento, ele entrou no mundo por causa do pecado. O sofrimento entrou no mundo por causa do pecado. E aprendemos em vários trechos da Bíblia, que a dor e a tristeza atinge, sim, pessoas boas e ruins. Jó era um homem íntegro, sofreu imensamente, assim como Paulo, assim como tantos outros que relata na Bíblia, que também seguiu fielmente ao Senhor, tinha um caráter irrepreensível, né? Um caráter esse que Jó, logo no início do livro, a gente percebe que ele já era um homem assim. Outras pessoas que a gente pode citar, a exemplo de Paulo, talvez não era no início, mas depois foi tendo esse caráter corrigido, eram pessoas ali que deram a sua vida para Jesus. A palavra do Senhor. E ainda assim também sofreram tantas perseguições, doenças, ou seja lá qual for. Então a gente entende que pessoas boas, elas também passam por isso. E às vezes vem um questionamento, o porquê que eu passo, o porquê que eu deixo de passar, né? Só que cabe a Deus dar essa resposta a gente ou não. E aí entra o inimigo das nossas almas, querendo nos derrubar, muitas vezes através do nosso sofrimento. O diabo quer nos derrubar com nosso sofrimento. Quantas pessoas nesse momento, por tudo isso que está acontecendo, estão aí mergulhadas na depressão, deixaram todos os seus sonhos, expectativas de lado. E quantas pessoas nesse momento estão sendo vítimas das manobras do diabo? Onde ele entrou justamente por causa desse sofrimento. Que, consequentemente, a nossa fé fica abalada. Da pessoa dar lugar, quando a pessoa não se posiciona para buscar a Deus, até aquelas pessoas mesmo que já não buscavam de forma alguma, e nesse momento, em vez de passar a buscar, buscaram menos ainda, ou não buscaram de jeito nenhum. Então, quantas pessoas nesse momento estão sendo fantoches na mão do diabo, onde ele entrou justamente nesse sofrimento. E aí o propósito de Satanás fica bem claro nos primeiros 2 capítulos de Jó. Ele vê o sofrimento como uma grande oportunidade de derrubar a fé dos servos de Deus. Ele aceitou o desafio de tentar destruir a fé de um dos homens mais corretos daquela época. E aí depois ele foi tão ousado que desafiou o próprio Jesus, usando todas as tentações inimagináveis para vencer, né? A gente sabe também lá em Mateus relata que o Satanás desafiou até o próprio Jesus, né? Tentando colocar em dúvida o seu propósito, a sua missão aqui.
E aí a gente sabe que a natureza humana é falha. E muitas vezes nós estamos assim, em umas situações mais vulneráveis, que, como diz o ditado, né? Às vezes nós nos deparamos e engolimos um elefante e tá tudo certo. E em alguns momentos a gente consegue se desestruturar, se engasgar com um mosquito. Então, da mesma forma, assim, trazendo para problemas, às vezes para alguns um problema tão insignificante, mas para você, dependendo do seu estado emocional, é um problema tão gigante. E quantas vezes, né, o inimigo às vezes ele tenta entrar em algumas áreas da nossa vida, seja no casamento, seja no nosso trabalho, seja na área financeira, e ele não consegue. Então, às vezes, um momento de fraqueza nosso, um sofrimento, né, numa situação de sofrimento, o diabo vem querendo nos derrubar, querendo nos abalar, atingir a nossa fé. E aí, Jó não sabia a fonte do seu sofrimento. Às vezes, nós não temos a noção da fonte das nossas dificuldades, mas podemos ter a certeza que o diabo está torcendo para que tropecemos e nos afastemos de Deus. Às vezes nós nos questionamos o porquê que está acontecendo, né? E aí é nesse momento de dúvida que muitas vezes é a porta que nós abrimos para o diabo entrar. O porquê de tudo isso? Por que eu estou passando por isso? Vem os questionamentos. E consequentemente, né, a porta da dúvida vem, Satanás entra com esse desânimo, querendo abalar a nossa fé, querendo derrubar as nossas forças, as forças que ainda restam para nós buscarmos a Deus. Então ele entra para verdadeiramente nos desestruturar, para que não venhamos buscar a Deus, e a cada dia ele vai empurrando mais entulho na nossa mente, e a gente não tem força de se levantar, de reagir. E aí a gente aprende também nessa história, que é incrível, que pode nos ensinar muito, 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 muito em todas as áreas da nossa vida, que amigos nem sempre ajudam, né? Existem aqueles amigos que o Senhor coloca assim, de forma muito especial nas nossas vidas, que verdadeiramente faz a diferença. Faz a diferença estar ali conosco nas horas ruins, para celebrar, para festejar, para chorar conosco, mas nem sempre, a exemplo de Jó, esses amigos, nem sempre eles vão ajudar. E aí a gente lê em Jó, no capítulo 2, no verso 11, que aí, deixa eu abrir aqui, 2:11. Ouvindo, pois, três amigos de Jó, todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar para ir consolar Jó. Né? Se você depois quiser ler todo o capítulo, ler o verso. E aí a gente aprende aqui que nem sempre os amigos estão prontos para nos ajudar. As palavras dos amigos de Jó foi um exemplo muito claro disso. Eles não ajudaram em nada. Ofereceram explicações baseadas nas suas próprias opiniões, né? Querendo convencer a Jó de que ele tinha cometido pecado. Eles, em vez desse momento chegar junto de Jó, exortar e somar com ele, dando força, levando a palavra de Deus, a palavra abençoada, para animar, para fortalecer a fé dele, muito pelo contrário. Eles ficaram ali apontando, baseado no que eles achavam que aquela situação estava acontecendo por conta do pecado de Jó. Jó só pode ter cometido um pecado muito grande para estar passando por tudo aquilo. E aí a gente aprende que quando alguém sofre de um problema de saúde, outras pessoas tendem a falar algo muito ruim sobre aquilo. Tipo, é verdade, fulano estava doente disso e morreu. Infelizmente a gente comete essas falhas gigantes. Então nesse momento, se você se encontra numa situação como essa, e se você não sabe o que falar, então que você fique calada. Se você não vai abrir a boca e não vai edificar, não vai somar nada, então que você prefira ficar calada para não piorar a situação. Quando uma pessoa amada morre, muitas pessoas procuram confortar a família com palavras insensatas e até mesmo mentirosas. É melhor falar umas poucas palavras com compaixão do que falar muito e entristecer.
quando sofremos perda, é melhor procurar conselho na palavra de Deus e da boca de pessoas que conhecem e que vivem segundo a vontade de Deus. Então, se nós nos encontrarmos numa situação como essa, e se você já se deparou numa situação como essa, de levar uma palavra para uma amiga, um amigo seu, e se você não tem segurança naquilo que você vai falar, se você não sente a presença de Deus ali em você e nas suas palavras, então que você não fale, que você esteja junto, dê um abraço, fique ali ouvindo. Mas se você não tem uma palavra sábia para falar, então que você não fale. Que nós não venhamos ser esses amigos que foram esses amigos de Jó, que não ajudam. Que nós venhamos fazer a diferença na vida das pessoas, dos nossos amigos, buscando em Deus direção, buscando de Deus a palavra certa para ajudar essa pessoa. E aí a gente também aprende com isso tudo, Deus não explica tudo. Porque Jó, nesse momento, em um determinado momento, Jó se questionou. Os amigos dele chegaram junto, né? A mulher dele também foi lá. Primeiro foi a mulher dele, né? Que duvidou daquilo tudo e disse, amaldiçoa o teu Deus, né? Como é que ele permite tu viver desse jeito? Depois vem os amigos de Jó, que não ajudaram em nada. E aí acabou que colocou em dúvida, né? A convicção que Jó tinha. Acabou colocando em dúvida. E aí o próprio Jó fez esse questionamento. Quando nós estamos passando por certas situações, seja de saúde financeira, seja qual for, nós temos esse questionamento, é muito natural. Nós perguntamos o porquê. O porquê passando por isso? O porquê está acontecendo tudo isso? E não foi diferente com Jó, ele também fez isso. Aí a gente lê isso em Jó 3:24. Jó 3:24. Porque em vez do meu pão me vêm gemidos e os meus lamentos se derramam como água. Jó também se fez esse questionamento depois de toda aquela situação de pessoas não o ajudarem. Ele já estava com todo aquele sofrimento e em um determinado momento ele também ficou assim, se questionando o porquê. Assim como eu e você com certeza já fizemos também esse questionamento para Deus. E aí a gente muitas vezes nós fazemos esse questionamento e ficamos esperando a resposta de Deus. Nós desejamos claramente que o Senhor use alguém, use uma circunstância para explicar exatamente por que nós estamos passando por aquilo. Porém, Deus não explica tudo. Na maioria das vezes essa pergunta vai ficar no vácuo, porque o Senhor não precisa nos explicar tudo. Nós é que precisamos manter a nossa fé. Nós é que precisamos nos manter firmes, acreditando que se está permitindo um propósito muito maior, está por trás disso tudo. Porque se nós desistimos, eu estou passando por tudo isso, Deus não me dá nenhuma satisfação, porque eu estou vivendo tudo isso, eu nem mereço estar passando por isso, então não faz sentido eu caminhar mais com o Senhor. Eu vou sair. Bom, aí vem mais uma atitude, assim, muito triste, muito deplorável, né? Porque, como a gente escuta muito falar, caminhar com Cristo não nos priva, né, de passarmos por lutas, por dificuldades, por sofrimento. A única certeza que temos é que vamos atravessar tudo isso, o Senhor do nosso lado, nos exortando, segurando a nossa mão, edificando nosso caráter, nossas atitudes, nos fortalecendo, fazendo com que nós venhamos ter testemunho. Quantas vezes nós já passamos por sofrimentos um tempo atrás, que hoje serve para nós testemunharmos e ajudarmos outras pessoas. Às vezes nós não compreendemos o financeira e o que Deus tem por trás disso tudo, às vezes é muito maior e assim inimaginável. O propósito que ele tem sobre isso, de que venhamos ser canal, que venhamos ser pessoas usadas por Ele para levar uma palavra, para ajudar a pessoa a atravessar, para fazer com que o fardo da outra pessoa seja mais leve.
Então, nós compreendemos e aprendemos com essa história de Jó e com tantas outras histórias de pessoas que dedicaram a sua vida para o Senhor e passaram por sofrimentos, nem por isso eles foram isentos de passar por sofrimento. O que nós aprendemos é que, independente de qualquer coisa, a nossa fé, a nossa convicção de seguir a Cristo, ela precisa se manter inabalável. Ela precisa se manter intacta. A minha fé, o que eu já vivi, o que eu já experimentei de Deus, eu já experimentei da glória de Deus, eu já vi os milagres de Deus tão evidentes na minha vida, no meu dia a dia, na minha família, e isso não vai mudar. Não é qualquer sofrimento, não é qualquer circunstância que vai abalar aquilo que eu construí durante toda essa minha caminhada com o Senhor. E eu aprendo que as circunstâncias, Senhor, que nós viemos mudar o nosso discurso. Por que eu estou passando por isso? A gente vem dizer, Senhor, que o Senhor me dê força para atravessar. E se tiver que ajustar algo no meu caráter, nas minhas atitudes, então que eu compreenda, eu tenho essa sensibilidade ao Espírito Santo de compreender que esse é um processo que eu preciso passar. E quando eu atravessar esse processo, eu vou sair muito mais forte, eu vou sair muito mais sábia. E quando vier uma situação parecida ou até mais forte, eu vou sair muito mais fortalecido, eu vou passar por isso de forma muito mais leve. E sempre com a certeza de que, independente qual seja o tamanho do problema, eu não posso largar do meu Deus que cuida, porque também o sofrimento faz com que a gente esqueça o que Deus já fez. O sofrimento faz com que nós venhamos esquecer até dos momentos misteriosos que nós experimentamos com o Senhor. Às vezes o sofrimento, você teve ali uma experiência sobrenatural com Deus, de sentir a presença de Deus, de ouvir o próprio Deus falar ao teu coração. E aí, às vezes o sofrimento, que é isso o propósito do diabo, é fazer com que venhamos esquecer desses momentos gloriosos que nós tivemos com o Senhor. Colocar em dúvida a tua fé, colocar em dúvida aquilo que tu experimentou de tão glorioso com Deus. Esse é o propósito dele. E que nós tenhamos sabedoria, pedimos de Deus sabedoria, para que nós não venhamos permitir que essa circunstância, que esses problemas, que essas dificuldades venham ser porta para o diabo entrar e pôr em dúvida tudo aquilo que nós construímos no Senhor, tudo aquilo que nós construímos em Deus. E aí, em Jó 44, 5 diz assim: sou indigno, e te responderei eu, ponho a mão na minha boca, uma vez falei e não replicarei, aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Jó pediu desculpas a Deus por ter duvidado da justiça e da bondade do Criador. Eu sei que nós também, em vários momentos, nós precisamos pedir desculpas de Deus por tantas vezes nos achar no direito e na liberdade de colocar Deus contra a parede e perguntar dele por que nós estamos passando por isso. E aí, como diz esse tópico, Deus não explica tudo. Ele realmente não explica tudo, ele não precisa nos dar satisfação do que nós vamos passar, já passamos, vamos passar, ou do nosso futuro. Jó depois se constrangeu e pediu desculpas de Deus, já no finalzinho do livro, né, do livro de Jó, porque ele reconheceu que ele se deixou por algum momento fraquejar e duvidar daquele relacionamento, daquela confiança que ele tinha para com Deus. E quando nós encontramos também nessa situação, nós nos encontramos na situação de duvidar daquilo que nós já vivemos com o Senhor, daquilo que nós já passamos e desfrutamos com Ele, de tantas bênçãos que o Senhor já nos permitiu e de tantos livramentos que o Senhor já nos deu. E na verdade, aí Jó 42, verso 3 a 6 diz assim: na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Por isso me abomino e me arrependo do pó e na cinza. Então ele ficou profundamente arrependido do que ele falou, por ele ter duvidado. Mas, como ser humano, né, que somos, que Jó era, nós entendemos por que ele se achou nessa dúvida. Ele vem, a mulher dele
Manda ele amaldiçoar aquele Deus que ele continuava adorando, mesmo em meio a tudo aquilo. Vem os amigos, como eu falei, né, que nem sempre eles ajudam. Veio e colocou ali em dúvida o caráter de Jó, a caminhada de Jó. E aí, em certo momento, ele se vendo naquela situação, como eu e você também, muitas vezes a gente se vê em situações, poxa, eu tô indo para a igreja, eu tenho me esforçado para ser um crente de caráter, eu tenho dizimado, eu tenho ofertado, eu tenho feito a obra, e por que o Senhor está permitindo acontecer isso comigo? Não podemos julgar Jó, porque quantas vezes nós nos encontramos e fazemos esses questionamentos também. E ele, não diferente, né, de falha humana, ele também se viu nessa situação. Imagina um homem ali cheio de doença em cima dele, perdeu todos os seus filhos, perdeu todos os seus bens. Eu imagino ali a esperança desse homem, os sonhos desse homem, para onde que tinha ido? Qual era a perspectiva do homem desse? Realmente você precisa ter ali a fé completamente inabalável. E só chegamos a esse nível de fé inabalável buscando a Deus. É impossível se manter firme em meio aos problemas se não estivermos caminhando com o Senhor, buscando nos edificar em Deus. É impossível. Então nós não podemos nem julgar essa atitude de Jó por esse momento de falha dele, de ter duvidado, porque nós também, quantas vezes nós duvidamos? Quantas vezes eu e você esquecemos do que Deus já fez? De onde Deus nos tirou e onde Deus nos colocou, e o que Ele tem feito nesse tempo pela minha vida e pela sua vida. O que Deus tem feito por mim e por você nesse tempo que a gente está vivendo, que a gente nunca, nas nossos piores pesadelos, a gente imaginou viver o que a gente está vivendo, e o Senhor tem nos guardado. Essa semana eu ouvi uma frase que me marcou muito. Eu compartilhei isso com o Batista, com meu esposo. Eu disse, a gente ouvindo a rádio, a moça falou assim, a gente, tudo isso que está acontecendo, né, essa pandemia, pra gente é só números, né, é só números. Sei lá quantas mortes já tá aí, a nível mundial, a nível Brasil. A gente só consegue ter a dimensão de que fato isso é muito grave. Quando esse vírus ele entra. E até aqui, o Senhor tem guardado a mim e a você. Eu não sei quantas pessoas que já entraram aí, que estão assistindo essa live, né? Que assim como eu, para a honra e glória do Senhor, tem tido o grande privilégio de abrir sua boca, glorificar a Deus para dizer que não morreu nenhum ente querido, um familiar ou um amigo muito próximo que tinha feito você ter esse choque de realidade, assim, de sofrimento. Para a honra e glória do Senhor, não estou me desmerecendo quem passou, não estou desmerecendo quem chorou, né, pela perda de alguém muito querido. A gente não pode desmerecer o sofrimento de ninguém. Mas realmente, para a gente é números, morreu tantas pessoas. E graças a Deus até aqui o Senhor tem nos guardado. Então são bênçãos imensuráveis que têm acontecido no nosso dia a dia, na nossa vida, dentro da nossa casa. Porque o Senhor, verdadeiramente, eu tenho orado a Deus, Senhor, acampa os teus anjos na porta da minha casa. E guarda a minha família, guarda os meus entes queridos. Acampa os teus anjos. E assim como fala na Bíblia, né, que o Espírito da morte passou e ele não entrava na porta daquele que estava lá, o sangue nos umbrais da porta. Isso eu tenho um pedido do Senhor e que você também faça essa oração, pedindo de Deus, Senhor, que o Senhor continue a colocar o teu sangue ali, a colocar os teus anjos acampados na nossa porta, para que esse coronavírus não entre na nossa casa. Para que a gente venha vencer isso sim, continuar glorificando o teu nome, por termos vencido, termos superado isso. Então nós vivemos o agir de Deus, nós vivemos os milagres. Gente, o que nós temos vivido nesse tempo, nesses quase 3 meses, verdadeiramente é milagre. Milagre esse que quando nós lemos lá, quando o povo estava passando para chegar à terra prometida, os milagres que Deus operava todos os dias na vida deles, em vários aspectos, no alimento, no guardar, na roupa e na chinela e tal, e a gente fica impressionado com tantos milagres que aconteciam. Nós experimentamos os milagres de Deus todos os dias na nossa vida.
E eu vejo nitidamente o milagre de Deus nesse tempo de pandemia. Porque a gente está o tempo todo se expondo no mercantil, vou sair para trabalhar o tempo todo e o Senhor tem nos guardado. O Senhor tem nos livrado de todo o mal, não só desse vírus, mas de qualquer outra doença que possa nos ocasionar dor, que possa nos levar à morte. O Senhor tem guardado. Então nós experimentamos o agir de Deus, a glória de Deus todos os dias. Só que infelizmente nós ainda estamos tão ocupados às vezes com coisas tão supérfluas, porque tem pessoas que verdadeiramente até hoje não saíram, né? Tem pessoas que continuam trabalhando e tal, mas teve pessoas que estão literalmente em quarentena. E aí a gente também aprende nesse livro tão poderoso, dessa história tão incrível, que depois do sofrimento vem as bênçãos. Quantas vezes você se questionou, Senhor, por que eu estou passando por tudo isso? Você não compreende, você questiona, você quer explicação, você quer uma satisfação de Deus o porquê desse sofrimento. Daí você não compreende que o processo que você está passando, além de todo o propósito que Deus tem por trás disso tudo, de permitir que a gente venha passar por tudo isso, lá na frente ainda vai ter grande bênção, como foi, né? A situação de Jó, que foi um sofrimento temporário. Foi um sofrimento temporário, porque a gente, né, quem conhece bem esse livro, ou pelo menos um resumo, ou que você leu, ou que você ouviu de pregações, sabe que depois Deus restituiu tudo em dobro para Jó. E aí o sofrimento de Jó foi muito intenso, foi muito... Realmente precisava ser uma pessoa totalmente íntegra, que Deus realmente acreditasse e só Deus mesmo conhece o coração e ele sabia que ele ia resistir. Foi muito intenso, foi muito sofrimento, mas foi por um tempo. Então, o que nós aprendemos aqui, que seja qual for o sofrimento que você esteja passando, seja por uma doença, seja por uma situação financeira, ela não vai ser para sempre. É por isso que nossa fé precisa sim estar inabalável, porque nós precisamos ter esse nível de intimidade com Deus para entender que é um tempo, é um processo, uma hora isso vai passar e as bênçãos vão vir depois de tudo isso. Ainda que não sejam bênçãos que a gente pensa, bênçãos materiais, seja como for, mas só o fato de nós termos atravessado esse sofrimento, seja ele qual for, e nós atravessar, quando chegar lá do outro lado, a gente perceber que a nossa fé está inabalável, que a nossa fé, inclusive, elevou de nível, que a nossa fé, inclusive, amadureceu. Então, além de nós termos atravessado do nosso nível, nós teremos experiência, nós teremos testemunho para dar, para edificar outra pessoa. A gente entende que o sofrimento, depois do sofrimento, as bênçãos vêm. Nós só precisamos ser fortes para atravessar e esperar, como Jó atravessou e como Jó conseguiu. E depois desfrutou de tudo em dobro, porque Deus restituiu ele tudo em dobro. Deus restaurou as posses dele em porções dobradas. Ele, a mesma coisa acontece conosco. Quem sabe até já aconteceu com você em situações lá atrás. E você sequer percebeu o agir de Deus. Você sequer percebeu qual era o verdadeiro propósito do Senhor ter permitido tudo aquilo. Então, se você já viveu alguma situação assim, que você peça de Deus para Deus trazer a sua memória, qual era o principal ensinamento, qual era o principal propósito que Deus tinha naquilo tudo. Não é satisfação de por que aconteceu, mas Senhor, se eu atravessei, qual é o teu propósito? Se eu não conseguir realizar, então que o Senhor me mostre, porque eu ainda tenho tempo, eu ainda quero fazer. Eu ainda estou disposta, Senhor, para que o Senhor me use. Seja no que passou lá atrás, seja no que vai estar acontecendo nesse momento, nesse tempo. Então, se você está passando por alguma dificuldade, por algum problema, que isso tirou tua paz, que isso questionou, te deixou se remoendo, é tempo de, Senhor, o que é que eu aprendo com tudo isso? Qual a lição que eu vou tirar de tudo isso? Porque se você ficar se remoendo, ficar murmurando, certamente isso não vai resolver. Então, não, qual é o propósito? Vamos lá. E você tem um costume, assim, de, sabe, eu vivi a situação esses dias
que eu sentei e eu comecei a anotar. Aconteceu isso e isso. Então eu quero saber quais são as lições que eu vou tirar de tudo isso. Eu anotei, coloquei a data e pretendo andar com essas perguntas que eu fiz. Primeiro propósito de estudo, aconteceu isso dessa forma e nessa data. Quais as lições que eu vou tirar de tudo isso? Porque se existe ali uma lição e eu vou fazer o dever de casa direito, eu quero fazer o dever de casa com responsabilidade, porque eu não vou permitir que isso aconteça de novo. Se foi ruim, se me gerou um constrangimento, se me gerou questionamento, então isso vai servir para me edificar, se não em uma ou duas ou tantas áreas, isso vai me fazer com que eu venha me edificar. Eu não vou permitir que isso venha tirar a minha paz, eu não vou permitir que isso venha fazer com que lá na frente eu venha errar de novo no mesmo problema. Se tiver que vir outro, que seja novo e que eu vá aprender coisas novas, mas pelo mesmo erro eu não vou permitir. Eu não vou perder meu tempo em volta do mesmo problema. Não vou perder meu tempo, eu não tenho mais tempo para estar perdendo tempo, né? A gente precisa elevar o nosso nível. Nós precisamos elevar o nosso nível e fazer com que os problemas de hoje venham fazer com que venhamos crescer para estar preparado para os que vão vir e jamais permitir que sejam os mesmos. E aí, eu até vi uma brincadeira rolando pelo WhatsApp de brincadeira assim, aonde você vai passar a virada, né, da quarentena. E aí eu fiquei com aquela frase na minha cabeça e fiquei me perguntando, né, a gente passou há pouco tempo pela virada do ano, de 2019 para 2020. E quantas pessoas, né, eu acho que assim, um automático da gente, pelo menos a maioria das pessoas fazerem planos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E quantas pessoas se viram assim, com esses planos interrompidos por todas essas circunstâncias. E por que não voltar a pensar em fazer esses planos de novo quando realmente existir de fato essa virada desse isolamento para a nossa vida normal? Os sonhos e os planos que ficaram ali estagnados com essa quarentena, com essa situação, pode ser possível para que quando essa virada acontecer de novo, a gente venha com o coração cheio de expectativas para dar um salto na nossa vida em todos os sentidos. O que eu aprendi com tudo isso? Qual foi assim, a principal lição de todo esse tempo na minha vida, como pessoa, como cristã? Ela precisa ser de fato ser impactante nas nossas vidas. E é tempo, eu penso assim, que é tempo de nós renovarmos a nossa aliança com o Senhor. Essa semana eu me peguei numa situação assim de constrangimento de mim mesma por ver que eu falhei assim com Deus. Aconteceu uma situação, uma circunstância pequena que me tirou do sério. E aquilo me constrangeu. Eu não posso deixar qualquer circunstância me derrubar dessa forma. Eu não posso permitir. A situação foi uma situação pequena. Foi uma situação pequena que nem eu mesma tinha consciência de quão eu estava fraca. E o quanto aquilo mexeu comigo. E aí eu me fiz essa pergunta. Eu disse, até que ponto eu deixei de buscar a Deus para que uma situação dessa tão pequena viesse me desestruturar emocionalmente como me desestruturou. Um tempo esse que é mais para nós tirarmos tempos para Deus, buscar a Deus, crescermos como pessoa,
E qualquer situação vai te desestruturar e vai pôr em dúvida a tua fé, aquilo que, como eu falei antes, aquilo que você construiu com Deus. Então é tempo de nós refletirmos nas nossas atitudes, no que nós temos feito com o nosso tempo, com a nossa fé, com a nossa decisão. E é tempo de fazer de novo uma aliança com o Senhor. Senhor, eu reafirmo a minha aliança contigo e eu te peço perdão por uma circunstância tão insignificante, ter colocado em dúvida a minha caminhada contigo, a minha fé, e eu ter te envergonhado dessa forma. Eu não posso permitir que qualquer situaçãozinha venha me fazer me sentir tão frágil como eu me senti. Então nós precisamos buscar em Deus, através de um livro como esse, de uma história tão incrível como essa, que é a história de Jó, e trazermos esses exemplos dele de superação, de humildade, de reconhecer, sim, Senhor, realmente eu me senti fraca, fraquejei mesmo. Depois eu nem eu mesma acreditei que aquela situação me abalou do jeito que me abalou. Eu não aceito isso, eu não permito isso. Já passei por situações muito maiores, muito pior, e nem isso me abalou da forma como isso me abalou. E eu não posso permitir, eu preciso elevar o meu nível. E aí vem outro questionamento. Aonde que eu errei? Porque às vezes quando a gente está debilitada, a gente está fraca na fé, a gente se acha totalmente a vítima. Eu fui injustiçada como, né? Como depois que os amigos de Jó chegou e ficou ali colocando situações e colocando a culpa nele, porque ele pecou, ele estava passando por aquilo, porque ele pecou, nós também às vezes nós fechamos os nossos olhos espirituais e ficamos do lado totalmente da vítima. Mas nós precisamos também, nessa situação, ver os nossos erros, ver, não, onde foi que eu errei e por que essa situação chegou onde chegou. E onde é que eu posso melhorar? Não, eu não vou permitir que essa situação aconteça de novo e consiga me abalar como me abalou. Eu não posso permitir que isso aconteça. Então, nós precisamos elevar o nosso nível de intimidade, de busca, para que esses momentos de fraqueza não sejam repetitivos no nosso dia a dia. Porque aí, de fato, as pessoas vão olhar para mim, para você, e vão dizer que tipo de crentes são esses. Porque na visão das pessoas lá fora é que nós somos perfeitos. Nosso vocabulário tem que ser perfeito. As nossas atitudes, elas precisam ser perfeitas. E aí, com essas atitudes, realmente, de nós não vigiarmos nosso comportamento, de não vigiarmos as nossas atitudes, e aí realmente nós damos lugar para as pessoas fazerem. Então, nós precisamos, sim, elevar o nosso nível. Senhor, em nome de Jesus, que essa circunstância, para mim, nesse momento, parece ser gigante, mas às vezes para as pessoas lá fora é tão pequena, né? Mas dependendo do nosso emocional, a gente se transforma isso numa coisa enorme. Não, mas isso vai me ensinar. Eu não quero mais te envergonhar com essa atitude, Senhor. Eleva o meu nível, abre os meus olhos espirituais, coloca fome e sede de ti no meu coração, de buscar a tua palavra, de buscar exemplo acerca desse livro, dessa história tão incrível, tão poderosa, tão cheia de exemplo, tão cheio de verdade. Um homem desse que passou por tudo que passou. E aí depois viu a grande bênção, porque o Senhor, ele estava certo quando olhou para ele e disse, não, ele é um homem inabalável. É um homem íntegro. E que o Senhor olhe para mim, olhe para você e veja isso. Não, eu não posso abandonar ela. Ela vai passar por essa situação, mas eu vou estar aqui do lado dela, segurando na mão dela, fortalecendo. E que nós estejamos sensíveis ao Espírito Santo, para quando o Senhor falar ao nosso coração, ao nosso ouvido, a gente esteja sensível para entender o recado de Deus, para entender a verdadeira lição que nós precisamos tirar em meio a tudo isso. Nós não podemos atravessar tudo isso e lá no final dizer, eu ainda não consigo entender qual é o propósito disso tudo.
Nós precisamos estar sensíveis, porque nós precisamos atravessar tudo isso e lá já ter a certeza, sim, do que Deus fez. Ainda que nós não tenhamos a real dimensão, mas algo nós precisamos ter a certeza no nosso coração. O Senhor quis me edificar, o Senhor quis me ensinar, porque talvez lá na frente Ele vai me usar, vai usar a mim e a você para fortalecer, para ajudar, para dar um testemunho, para levar uma palavra. Então, que eu e você seja essa pessoa. Que nós sejamos assim como Jó, que o Senhor tem orgulho de olhar para mim e para você e dizer, olha, a minha filha, eu vou usá-la. Ela tem um caráter, ela tem caráter, ela é a pessoa adequada para ajudar aquele meu filho que está passando por aquela doença. Ela é a pessoa que eu vou levantar para falar com aquele irmão que está passando por dificuldade financeira. Está passando por alguma situação que venha pôr em dúvida o seu caráter. Ela tem exemplo de caráter, de atitude, de dignidade para levar uma palavra. Quando nós temos testemunho, quando nós ajustamos a nossa vida àquelas situações que foi necessário ser ajustado, o Senhor, naquela área nós temos autoridade. Então, que o Senhor use você, que eu e você sejamos esse canal de bênção na vida dessas pessoas. E que o Senhor, assim como Jó, o Senhor olhe para mim e para você, Ele sinta orgulho. Ele sinta muito orgulho de usar você, usar a mim e a você, para fazer a diferença na vida da pessoa que está aí do seu lado nesse momento. Uma pessoa que talvez você nem imagine, mas que Deus vai te usar. Às vezes você está ali em um ambiente que você nem imaginava. E Deus te levou naquela hora, naquela situação, naquela circunstância ali para usar você, para levar a palavra para uma pessoa, da qual Ele ama muito, assim como ama a mim e ama a você. Então, que a exemplo de Jó, nós venhamos ser edificados, nós venhamos permitir que o Senhor venha ajustar, venha nos usar. Então, que o Senhor sinta orgulho de mim e de você, dele olhar para mim e para você, que Ele sinta muito orgulho da pessoa que nós temos nos tornado. Não santos, não perfeitos, mas permitindo que o Senhor ajuste e que venhamos a cada dia mais perto do caráter de Cristo. Amém? Queria orar com você. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, obrigada, Senhor, por esse livro e por essa história tão incrível que até hoje nos serve, Senhor, de inspiração e de exemplo, Pai. Porque assim foi o Teu propósito aqui na terra. Tudo que o Senhor fez foi para nos servir de exemplo. E assim como Jó, Senhor, que nós tenhamos um caráter irrepreensível, que sejamos fortalecidos em Ti, Senhor, para quando o Senhor olhar lá no céu, olhar para mim e para os meus irmãos, o Senhor sinta orgulho, Senhor. O Senhor sinta segurança de nos usar para quem o Senhor desejar. Para que sejamos canal de bênção, sejamos pessoas, Senhor, verdadeiramente abençoadas, transformadas em Ti. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos guardado de tudo isso. E nós Te pedimos pela Tua infinita misericórdia que o Senhor continue a nos guardar, a guardar nossos familiares, os nossos entes queridos, os nossos amigos amados. Que venhamos sim atravessar tudo isso com muito orgulho para a honra e glória do Senhor. Obrigada, Deus, por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que sejamos essa pessoa incrível que o Senhor deseja usar. Deixa eu só colocar aqui um louvor. Obrigada por quem entrou. Obrigada quem ficou até o final. Eu espero que você tenha sido edificado, como eu fui, com essa palavra. A gente sempre fala, né, que nós trazemos a palavra para nós mesmos. Então, que você tenha sido edificado com essa palavra, que
Que você reflita em tudo isso. Obrigada por estar nos acompanhando. Que você possa estar compartilhando essa palavra, até levando essa palavra para alguém que você imagine em seu coração que esteja precisando. Que toda honra e toda glória seja tão somente para o Senhor. Glória a Deus. Deus. Amém, queridos. Obrigada pela companhia. Que tenhamos um fim de semana abençoado. Em nome de Jesus. E boa noite a todos.